Fala, turma, tudo bem? Professor Leandro Jesus, né, trazendo mais um tema aqui para vocês, um tema inovador hoje, né? Hoje nós vamos falar aqui dos passos para atingir a inovação na auditoria interna, né? Na verdade, como toda área e todo processo e toda profissão tem que ter inovação, né? Ela não pode parar no tempo, né? Então, inclusive, o GRC, a auditoria interna, está em plena ebulição já há alguns anos ali, né? Que bom, desde da atualização do COSO lá atrás em 2013, a atualização do COSO 2 em 2017, as ISOs, as leis, as normas, as tecnologias, todas as tecnologias são muito bem-vindas, tá? Antes de entrar no nosso tema, eu queria fazer o convite para vocês acessarem as nossas redes sociais, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Lá nas redes sociais também vai ter um projeto que nós desenvolvemos o projeto 5 em 1 gratuito, tá? As nossas jornadas também. Então, para vocês saberem um pouco mais, tanto nas redes sociais quanto no nosso site, vai ter um link lá para você ter acesso às jornadas e o projeto 5 em 1 gratuitamente, que acontece todas as quartas-feiras e as jornadas uma vez ao mês ali. Então, não deixem de participar aí dos nossos eventos gratuitos. E quando nós falamos de passos importantes para a inovação na auditoria interna, o primeiro tópico que nós não podemos deixar de trazer para a discussão é o mindset. Né? Mindset e a mudança de mindset e a estratégia. É pensar em KRI, é pensar em indicador, é pensar em process mining, é pensar em ativar a tecnologia, a robotização dentro do processo da auditoria desde o primeiro momento, mas isso precisa uma mudança de consciência, uma mudança de mindset dos profissionais na auditoria. Existem ainda muitos profissionais resistentes à mudança, né, a proatividade, a inovação. Então, essa mudança de mindset ela tem que acontecer num certo momento para que você absorva novas tecnologias, tá? Nós temos que ter também um segundo tópico, né? O primeiro é mindset, o segundo tópico são insights mais profundos de data analytics, tá? E as demais tecnologias também. Eu, por exemplo, já utilizo a CL e a IDEA, que são ferramentas ali para massificar dados e comparar dados já há anos, né? Pelo menos mais de 10 anos ali eu utilizo e tem me ajudado muito na identificação de exceções, comparar a informação, validar a integridade, trabalhar com bases consistentes. Tá? Isso é importante. O terceiro tópico aqui é ter os riscos, pelo menos os riscos inerentes, identificados já no primeiro contato ali com os gerentes, né? A auditoria com a área. A auditoria interna ela tem que ter uma metodologia precisa e dentro da própria ferramenta os principais riscos identificados e mapeados. Não dá mais para a auditoria interna atuar com os antigos checklists sem atuar com uma matriz de risco, com risco confirmado dentro da própria ferramenta, onde que o auditor vai para campo e a própria ferramenta também robotizada, né, com os scripts ali dentro, ela já vai confirmando se há exceções antes do auditor ter o contato com as áreas. Também como quarto tópico aqui é o monitoramento do risco de forma contínua, de fato fazer a detecção a qualquer momento em real time, ali, em tempo real, ali, da materialização desses riscos e já com as medidas para que esse risco tenha efetividade. O quinto ponto é que no nosso planejamento de auditoria interna, ele já tem que estar customizado com os cenários de risco, com a visão as is e o to be da empresa, né, o inerente e o residual, já dentro da própria ferramenta. Isso vai ajudar muito o auditor e o consultor no final do dia. E o sexto passo aqui, para trazer para vocês, o alinhamento, o compartilhamento da informação entre as três linhas, tanto o gestor identificando o risco, atualizando ali o processo, compartilhando com controles internos, com risco, e também compartilhamento de forma cross-sell aqui, de forma contínua entre as linhas de governança. Isso vai trazer um benefício muito forte para a organização, para o contexto de governança e de GRC dentro da companhia. É assim que a auditoria interna agrega valor, essa abordagem inovadora que gera benefícios práticos no dia a dia ali para a alta administração. Então, as decisões estratégicas, as tomadas de decisão, ela vai ser mais assertiva com o uso de novas tecnologias. Como eu disse, o modelo ideal de inovação é quando você já
tem identificado os fatores, os KRIs, os indicadores de risco, desde o primeiro momento, né? Tem muito se discutido nas empresas, em alguns projetos nossos de auditoria interna, e de GRC também, os profissionais pedem ali os KRIs, os indicadores de risco. Mas não é possível você ter um indicador de risco se você não tem o KPI definido, se você não tem um processo bem definido com os controles em resposta aos riscos inerentes. Só assim você consegue dar subir o próximo nível ali dentro da instituição, né? Então, a auditoria de uma vez por todas, né, o auditor interno, ele tem que partir da premissa em que ele vai agregar valor ao processo quando ele tiver a noção de se adaptar às novas tecnologias, né? Isso vai facilitar muito na antecipação ali dos riscos no final das contas. E nós não podemos deixar de falar do Data Analytics, né? Que é a ciência colocada, a inteligência colocada, a inteligência artificial colocada para antecipar risco, para inspecionar, para validar, para comparar as informações no final do dia, né? Isso tudo é feito ali com a ideia do Business Intelligence junto ali com o Risk Intelligence para garantir o monitoramento contínuo com base em indicadores, em KPIs, como eu disse há pouco, né? Primeiro nós identificamos os indicadores de performance, mapeamos, identificamos o risco, buscamos os controles, depois nós criamos ali os scripts, colocamos dentro da inteligência de forma a atuar com a governança dos dados. Aí nós vamos conseguir visualizar, ter o analytics no final do dia, que é o quê? Visualização, análise preditiva e análise retrospectiva, né? Você consegue reperformar o processo ao longo do tempo dentro dos big data ali, né? Dos grandes computadores. Os auditores trabalham muito com os CAATs, né? Que é o Computer Assisted Audit Techniques, é a técnica de auditoria assistida por computador. O que isso é importante no final do dia? Né? O que ajuda para nós auditores? Para substituir diversos procedimentos manuais que ainda nós executamos, para minimizar a possibilidade de testes de auditoria sendo feitos manualmente, sendo que você já consegue colocar dentro das ferramentas de GRC e de análise de dados, para aumentar a eficácia do nosso trabalho, para economizar o tempo, o custo na realização dos projetos de auditoria interna. Assim, nós conseguimos avançar um nível, subir um nível, né? Nós, auditores, temos que mudar a nossa consciência, nós temos que ter a noção de que dá para ramificar, desenhar as informações que são os CATs, né? Você une uma série de informações dentro dos servidores, coloca a inteligência, extrai os dados, permite você fazer a auditoria de forma contínua e efetiva. Só assim você vai conseguir quantificar as volumetrias, né? A auditoria eletrônica e contínua. Como que? Quais são os indicadores que estão sendo analisados ali, desde indicadores estratégicos e operacionais? Quais são os CATs que foram catalogados? Né? Se teve um treinamento, se tem um dashboard, se tem toda essa análise e esse aperfeiçoamento ali para os profissionais no final do dia, só assim, turma, só assim, verdadeiramente, nós vamos trazer a inovação, que é sair de uma visão de análise de dados pontuais, usando planilhas ainda, né, os verdadeiros planilheiros, né? Nós vamos entrar numa fase repetitiva, que já é testes automatizados, para entrar no ciclo de execução da auditoria de forma contínua e automatizada. É claro que nós dependemos da alta administração para ter esse patrocínio, mas nós temos que representar para a alta administração como que melhor nós podemos ajudá-los com ferramentas. Porque no final do dia, inovar é trazer e garantir os benefícios da auditoria contínua, como demonstração tempestiva da evolução dos riscos, auxiliar no processo de certificação de auditorias de controles internacionais, acompanhamento das falhas recorrentes em tempo real e dar a resposta sem deixar o risco se materializar e ter um impacto alto, follow-up, procedimentos contínuos, estabelecimento de benchmark aí no mercado, e também colocar uma prática que é muito utilizada e a auditoria interna ela permite, que é o control ou o self-assessment dentro desse processo efetivo. Nós já temos várias e várias ferramentas que já dá para utilizar.
tem pesquisas que já foram feitas ali de uma série de ferramentas, mas ainda os auditores não estão se adaptando a esse novo mundo, né? Uma pesquisa que foi feita ali, com a tendência, nós temos lá 37% de auditoria interna sendo praticada, né, no dia a dia, em tempo real nas empresas. Os CATs estão ali em 52% e demais outros softwares ali, mas ainda representa que o auditor não está trazendo inovação ali para dentro da empresa, né? Então, quando nós falamos de inovação no final do dia para a auditoria interna, nós estamos falando de inclusive tem uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, auditoria interna no rumo à consolidação das informações, ali já se tratava, já se falava em 2018 de inovação, tá? Inovação é agora. Mas de que forma? De utilizar as ferramentas, né? Utilizar os big data, utilizar a inteligência artificial. Só assim nós vamos conseguir dar um salto, aumentar o nível, mudança de mindset, turma, mudança de mindset. Qual que é a diferença, né? A diferença é que aí o auditor ele vai focar nos objetivos estratégicos, nos KRIs, tá? A auditoria contínua, ela vai melhorar a eficácia da operação, vai avaliar o risco de forma tempestiva, vai ser mais proativa, vai ser direta, vai garantir a efetividade dessas informações. Todos os frameworks, né, o COSO e a ISO, ela já traz essa tônica de avaliação da performance, tá? A auditoria contínua, também se atuada garantindo a inovação, ela traz uma possibilidade de atuação de forma remota, tá? Ela traz uma amplitude na avaliação da gama de informações que nós temos e a complexidade de informação que nós temos no final do dia. Auditar com inovação no final do dia é ter um approach diferente, é trazer a tecnologia em diversos momentos do passo a passo do nosso trabalho, tá? Só assim nós conseguimos o quê? Qual que é o objetivo central? Aperfeiçoamento contínuo com base em indicadores, aumento do investimento em tecnologia com patrocínio da alta administração. Nós vamos ter um processo de governança para garantir a auditoria contínua e ter inovação no processo. Nós vamos ter maior demanda dos profissionais com foco na identificação e na confirmação das exceções, e não todo um processo longo e árduo de entrevista, levantamento de informação. Não, o foco do auditor ele tem que ser na confirmação por meio de evidência, mas depois que a ferramenta sinaliza esse processo. Nós temos algumas ferramentas, como a IDEA, possibilita já a massificação desses dados e tem todas as suas ferramentas aqui para a utilização da auditoria contínua e da performance no final do dia. Então, observem, nós temos uma série de formas de agregar valor, de trazer inovação, de fazer uma série de análises. Inclusive, vou deixar algumas indicações também de livros aqui que eu já fiz a leitura, como Análise Forense, Análise de Dados, o Python, a Introdução à Inteligência Artificial, que para você vai ajudar muito essa mudança de cultura, de mindset e trazer a tecnologia para o seu dia a dia. Vai ajudar muito. Você vai visualizar que a visão que você vai ter, ela já vai ser diferenciada, ela vai mudar, tá? Então, nós falamos dos passos importantes da inovação. Quais as ferramentas, algumas ferramentas aqui, para te ajudar essa mudança de mindset, se você ainda não teve esse contato com as ferramentas que existem no mercado, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continua aí acessando as nossas redes sociais, acesse o nosso site, as nossas redes sociais, para vocês conhecerem lá os nossos projetos gratuitos, tá? Que ajudam mais na aceleração do seu conhecimento no dia a dia. Eu sou o professor Leandro Jesus, tá? Eu sou da Academia do Auditor, eu sempre gero novos conteúdos e conteúdos que eu acredito que tenham ajudado vocês que estão pelo primeiro momento me conhecendo, os meus mais de 600 alunos que já passaram pela academia e já conheceram o nosso método do básico bem feito, né? Quando você conhecer, você vai ver que tem uma forma mais simples e mais direta e que agrega muito valor ao cliente e a sua diretoria e as gerências dentro da empresa, tá bom? Leandro Jesus, um grande abraço e te aguardo aí